teremos um panorama atual da prevenção do suicídio no Brasil, que trata sobre os desafios e caminhos para avançar nas ações. Para participar desse panorama, eu convido para tomar assento aqui à frente Raquel Antoniazzi, o senhor Cláudio Barreiros, e eu vou ler aqui um breve currículo dos dois. A senhora Raquel Antoniazzi é psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em psicologia da saúde e hospitalar. Atua, gente, em consultório particular, com experiência como psicóloga, docente e também supervisora na área de psicologia clínica, da saúde e hospitalar, com ênfase nas temáticas luto, trauma e suicidologia. É coordenadora do primeiro curso de formação em luto na infância do Brasil e presidente do Fórum Paranaense de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, além de membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos e de Prevenção do Suicídio. Temos também o senhor Cláudio Antônio Barreiros, psicólogo, mestre em desenvolvimento sustentável, com especializações em promoção de saúde, psicologia clínica, psicodiagnóstico, terapia familiar e neuropsicologia. Há 13 anos atua na gestão de políticas públicas de saúde mental no SUS, e atualmente é consultor técnico do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, junto à coordenação da RAPS e também referência técnica em ações relacionadas à prevenção do suicídio, pós-venção, proteção da vida e fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Esse panorama ele será mediado pela Tátila Brito, que eu convido para subir aqui também. Vamos lá, Tátila? Querida demais, psicóloga, mestranda em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia, especialista em suicidologia e intervenção em crise, membro titular dos grupos de prevenção do suicídio no Piauí e no Maranhão, que são ligados à Secretaria de Estado da Saúde, também membro da Associação Brasileira de Saúde Mental, diretora do Instituto de Suicidologia do Piauí e do Maranhão, tem vasta experiência no que vai apresentar aqui, no que vai mediar aqui, foi vice-presidente da ONG Centro Débora Mesquita e docente de graduação e pós-graduação, idealizadora do Programa de Prevenção do Suicídio da Polícia Militar aqui do estado do Piauí, e é tutora da planificação da atenção à saúde no estado do Maranhão e também do projeto Saúde e Bem Viver, da Fiocruz. Tudo bem? Me pediram para explicar um pouco sobre o formato do congresso. Bom dia a todos. Percebem que, a partir de agora, sempre as mesas terão um mediador apresentador. Informo também que, durante as falas, teremos monitores. Queria que os monitores pudessem levantar as mãos para que os nossos participantes os conhecessem. E queria pedir também licença à mesa para a gente dar uma salva de palmas para o trabalho deles. Podemos? Durante as apresentações, os monitores estarão no auditório e nós vamos, ao final, poder fazermos 2 perguntas aos nossos palestrantes. As perguntas deverão ser escritas e trazidas pelos monitores para a nossa mesa. É com muita alegria e senso de responsabilidade que eu inicio essa mesa extremamente necessária, que vai falar sobre o panorama do Brasil com relação ao fenômeno do suicídio. Falar de suicídio é falar de cuidado, de políticas públicas, de território, de vínculos, de sofrimento social e responsabilidade coletiva também. E esta mesa convida justamente a ampliar o olhar sobre esse fenômeno complexo e multifatorial, compreendendo os desafios contemporâneos para o cuidado da saúde mental do nosso país. Estou recebendo com muito carinho a Raquel Antoniazzi, da Associação Brasileira, e o Cláudio, do Ministério da Saúde. Sejam muito bem-vindos. E a fala está com você, Raquel, por favor. Pode ficar à vontade e escolher a melhor forma de apresentar o seu momento.
Bom, gente, obrigada, né, pela essa apresentação tão honrosa. A gente fica até inflado, né, com a forma como esse pessoal nos apresenta. E, para mim, é um prazer gigante estar aqui hoje, podendo falar sobre esse estudo que eu vou apresentar para vocês, que é um estudo que está sendo realizado numa parceria entre o Grupo Entre Linhas da Universidade de Brasília, o UNB, e a ABEPS, tentando fazer justamente esse mapeamento do que temos hoje no Brasil homologado, né, e acontecendo em termos de prevenção do suicídio. E eu já achei chiquíssimo que eu não preciso ficar virando para trás, porque tem um negócio aqui, gente. Eu estou cheia de ideias. Depois eu vou falar para vocês para o Congresso da ABEPS. O povo da organização do Congresso da ABEPS está enlouquecido comigo hoje, porque tudo que eu estou vendo aqui, eu estou mandando lá. Olha aqui, isso aqui é legal, vamos fazer. Isso aqui é legal, vamos fazer. Isso aqui é maravilhoso. Então, vamos lá, né? Esse estudo, em parceria entre a UNB e a ABEPS, é um estudo, então, né, de avaliação e mapeamento das estratégias de prevenção no suicídio no Brasil. E, antes de a gente entrar, obviamente, né, no que esse estudo apresenta e o que a gente tem identificado, é importante, justamente, eu não vou me aprofundar aqui, mas entender que há um contexto de mortalidade por suicídio no Brasil que precisa ser endereçado. Afinal de contas, né, embora nas Américas, de um modo geral, a gente esteja visualizando uma decrescente nas taxas de suicídio ao longo dos últimos anos, as evidências, né, em termos de estudos epidemiológicos no Brasil, estão nos mostrando que o Brasil está na corrente contrária, que nos últimos anos a gente tem identificado um aumento nas taxas de suicídio. E isso, obviamente, nos leva a questionar N fatores que possam estar colaborando direta e indiretamente para que esses números estejam aparecendo com tanta evidência. Então, esse também é um dos objetivos de a gente pensar. Né? Então, olha, a gente ouve aí nas taxas de 2012 a 2022, quando foi publicado o último relatório do Ministério da Saúde, 42% de aumento nas taxas. Lógico que eu gosto de sempre bater na tecla que, quando a gente começa a se capacitar, a se instrumentalizar para fazer avaliação e manejo de casos relacionados a comportamento suicida, um dos itens que envolve essa capacitação é a nossa habilidade de notificação dos casos. Então, em parte, esse acréscimo também revela uma melhoria no sistema de notificação que precisa ser validada, precisa ser reconhecida, né, porque notificar é essencial, inclusive, para dar base e sustentação para a necessidade de investimento em políticas públicas de prevenção do suicídio, né? Porém, é um aumento exponencial. Então, além de melhoria do sistema de notificação, o que mais que está acontecendo, né, que a gente precisa estar avaliando? E aí tem uma dificuldade relacionada a isso no Brasil, gente, porque o Brasil ele é um país gigantesco, com muitos territórios, né, é o 5º maior território do mundo, o 7º maior em população, e a gente tem 5.568 municípios que variam de 1.000 a 1 milhão de habitantes ou mais. Isso significa que nós estamos falando, né, de N fatores relacionados a diversidades regionais, culturais, sociais, econômicas, que nos falam de diferentes necessidades em diferentes contextos, para que a gente possa compreender o comportamento suicida e o seu significado e a sua forma de se fazer presente em cada lugar. Porque isso significa o quê? Que talvez uma medida de prevenção que funcione e dá resultado lá em Maringá, no Paraná, onde eu moro, por exemplo, não vai oferecer o mesmo resultado aqui na cidade de vocês.
porque a característica populacional é diferente, porque a cultura é diferente, porque talvez os fatores de risco que influenciam são diferentes, os fatores de proteção que protegem são diferentes, né? Então, a gente precisa, ao entender esse panorama do suicídio, considerar essa multifatorialidade que interfere nesse aumento dos números. E aí eu gosto sempre de valorizar, gente, e que é muito importante, porque em todos os lugares onde eu vou fazer palestra, dar cursos ou alguma coisa, a gente ouve, por exemplo, a dificuldade da presença de profissionais de saúde mental dentro de pontos de atenção específicos, como, por exemplo, as escolas, né? Nem toda a unidade básica de saúde tem psicólogos. Essa é uma realidade do município onde eu moro. No município onde eu moro, temos em todas as unidades básicas de saúde pelo menos 1 ou 2 psicólogos, e a gente reconhece que essa é uma diferença importante, né? Mas eu trago sempre, e daí acho que a gente faz uma tessitura em torno da fala da professora Maria Helena antes, né, que, embora a gente não tenha especificamente profissionais de saúde mental nesse todo escopo de rede que a gente precisa, nos países onde isso tem, não tem SUS. E o SUS é para isso, gente. O SUS é onde a rede está. Então, se eu não tenho psicólogo na minha escola, eu tenho psicólogo na rede. Eu preciso mobilizar essa rede, eu preciso construir parcerias com essa rede intersetorial, para que a gente possa justamente abranger da melhor maneira possível, né, os impactos que o comportamento suicida tem sobre a nossa população. E pensando, então, nesse panorama inicial geral que eu apresento para vocês, vamos pensar o que a nossa grande pergunta nesse estudo, né, nesse mapeamento que a gente está fazendo, é o que está sendo feito para prevenir o suicídio no Brasil. E aí a gente vê, eu não vou ler uma por uma aqui para vocês, mas podem tirar a foto à vontade, que a gente vê que, a nível federal, nós temos, desde 2006, quando foi lançada, né, lá, as primeiras diretrizes nacionais de prevenção do suicídio, várias outras leis, decretos e emendas que foram direcionando especificamente a atenção para essa temática. Inclusive, no ano passado, em 2025, sozinho, nós já tivemos 3 leis, né, que, de alguma maneira, endereçam a importância de a gente ir especificando cada vez mais, né, ações em prol da prevenção do suicídio. Embora, obviamente, né, algumas coisas a gente precise rever, a gente precisa ver o resultado das coisas para ver se está funcionando, se não está, se está funcionando, o que mantemos, se não está, como editamos para que possa vir a trazer resultados positivos. Eu acho que a gente pensar a nível federal, né, nessa linha de raciocínio que vem acontecendo, isso nos mostra que essa é uma temática que está sendo abordada, que está sendo compreendida e que estão sendo direcionadas ações específicas para poder atrelar essa demanda de trabalho às práticas a nível de políticas públicas, né? Inclusive, aproveito o ensejo de estar aqui, né, e tendo o prazer hoje de conhecer o Cláudio pessoalmente, porque nós já nos conhecíamos online. Eu falo que o bom do presencial é que a gente dá corpo para cá, que a gente só conhecia a carinha, né? Porque nós estamos em processo, inclusive a nível federal, de formalização de uma carta-acordo, ABEPS, Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde, para a construção de programas de capacitação para a construção de políticas locais de prevenção do suicídio. Então, a nível federal, estão acontecendo muitas coisas e estão sendo endereçadas, né, as demandas relacionadas ao comportamento suicida. Opa, parou de passar. Será que eu apertei alguma coisa? Ah, foi. E aí, esses são as leis e decretos relacionados a nível federal.
E o que a gente foi fazendo dentro dessa pesquisa? A gente foi fazer, a nível estadual, uma busca por documentos, né, tanto dentro dos sites das secretarias estaduais, sites da Assembleia Estadual, contato direto com as secretarias estaduais de saúde, e isso nos levou a um levantamento de mais de 90 documentos que trabalham dentro das políticas públicas estaduais a prevenção do suicídio. E o que nós identificamos a nível estadual, que oficialmente nós temos 9 estados, que são esses que estão coloridinhos ali na tela para vocês, e isso inclui o Piauí, né, com um plano estadual oficial dirigido à demanda do comportamento suicida. Em termos de legislação, nós podemos encontrar 27 leis ou projeto de leis nesses diferentes pontos verdes da imagem ali no mapa, que já falam da importância, né, de trabalhar a questão do suicídio dentro dos serviços públicos. E encontramos outras formas de intervenções que não estão acontecendo especificamente dentro da rede pública, mas que estão acontecendo nesses outros estados. E dentro desses planos, a gente encontra muita coisa. A gente encontra coisas relacionadas a treinamento de profissionais na segurança pública. Está aqui o Edir Paixão para poder falar um pouco mais sobre isso para vocês depois. Encontramos iniciativas em escolas, encontramos intervenções e planos municipais, como, por exemplo, em Maringá, onde eu moro. Nós temos um Comitê Municipal de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, que tenta articular a rede para ações a nível de município. Temos muitas iniciativas não governamentais, né, trabalhando diretamente sobre essa demanda. No entanto, a gente está vendo que já está na lei, já está na política. Tem várias associações ou instituições trabalhando com essa demanda, mas as taxas continuam aumentando. Então, o que é que está acontecendo? A partir desses estudos, a gente identifica que nós temos, nesta percepção, desafios e oportunidades. E vem aqui, acho que o principal desafio é o que a professora Maria Helena estava falando antes, que é a integração entre os setores. Os setores não dialogam, gente. E trabalhar com prevenção do suicídio, a gente precisa ter essa habilidade maravilhosa que o nosso corpo nos proporciona, que é a do diálogo com as pessoas. Isso é essencial. Lá em Maringá, no momento, eu e minha sócia estamos num processo de consultoria técnica para o Comitê Municipal de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, fazendo uma série de capacitações e ações a nível de município. E uma das coisas que vai ser o produto final desta consultoria é a gente construir um protocolo municipal de prevenção do suicídio. E daí, para construir esse protocolo, o que a gente precisava fazer? O que a professora Maria Helena estava falando. Conhecer a lista de serviços que nós temos, o que é competência de cada um, como que é a porta de entrada, como que acontecem referências e contrarreferências. Para isso, eu, enquanto consultoria, pedi uma reunião, por exemplo, com os serviços de saúde mental e pedi uma reunião, gente, com serviços de urgência e urgência do município. Nós temos uma emergência psiquiátrica lá, temos daí os pronto atendimento infantil, pronto atendimento adulto, SAMU, todos esses centros de crise, UPA, unidade de pronto atendimento, enfim. Eles vieram para essa reunião. Qual não foi a minha surpresa quando eles falaram assim, nossa, até que, enfim, juntaram os nossos serviços para conversar. E eu, como assim? Não, é a primeira vez na vida que é feita uma reunião com todos das emergências. Eu falei, mas não é à toa que vocês estão tudo brigando, né? Porque daí manda lá para o UPA, fala, mas não é do UPA, é lá da emergência. Mas não é da emergência, é lá do não sei o que. E, gente, se vocês já tivessem sentado para conversar, vocês já não tinham metade dos problemas que vocês têm.
Por isso que vocês estão brigando o tempo todo. O SAMU não devia ter trazido aqui. Pô, então vai contar para o SAMU o que é que traz para cá. Né? Se vocês não contarem, não dialogarem. Então, assim, gente, eu vejo cada vez mais que esse é o maior desafio que a gente tem. A gente sabe trabalhar muito bem multidisciplinarmente. Médico fazendo trabalho de médico, psicólogo de psicólogo, enfermeiro de enfermeira, assistente social de assistente social, né? E a gente sabe referir muito bem. Mas a gente não sabe fazer interdisciplinaridade, que é colocar todas essas pessoas para dialogar, para trocar, para construir PTS juntos, né? Planos terapêuticos singulares, para conferir se esses planos estão sendo colocados em prática ou não. A gente vê muito essa coisa de assim, encaminhei para o CAPS, pronto. Aí tá, daí se Deus quiser, o CAPS recebeu muito bem e essa pessoa está em atendimento lá. Aí a gente tenta, por exemplo, inserir no grupo de convivência do CAC, Centro de Cultura lá de Maringá, onde tem várias aulas, por exemplo, né, de pintura, de música, de dança, de um monte de coisa. Ah, mas a gente não recebe paciente do CAPS. Ué, por quê? Não, porque a gente não sabe manejar. Ué, mas o que você tem que manejar? Não sei dar uma aula de música para ele. Quer dizer que se eu, Raquel, chegar lá no CAC e tentar me inscrever para uma aula de música, mas não contar que eu sou paciente do CAPS, eu sou aceita. E nós, gente... Aí a gente já orienta os pacientes assim, ó, nós vamos encaminhar, mas a gente não vai nem falar que você é atendida aqui. Como se eu, Raquel, por ter tido atendimento médico, não preciso mais do psicólogo, por ter tido atendimento médico do psicólogo, não preciso mais fazer um esporte, né? Por ter feito um esporte e tudo isso, não quero, por exemplo, participar de um grupo de convivência na UBS, e N outras possibilidades. A articulação intersetorial está em a pessoa tem o atendimento de tudo o que ela precisa dentro da rede, nos seus diferentes níveis de competência. Não é estar em um serviço, não precisa de mais nenhum outro. Pelo contrário, precisam ser articulados todos os serviços. E cada vez mais, para mim, fica evidente que a nossa grande falha em cuidado em saúde mental está neste ponto da integração, do diálogo, da articulação intersetorial. Então, desafio cada um de vocês que está aqui, nos diferentes pontos de atenção em que vocês se inserirem, sejam eles privados ou públicos, sejam agentes de mudança disso. Eu sempre falo, eu preciso ser o modelo daquilo que eu espero do outro. Se eu espero empatia, eu preciso ser empática. Se eu espero que dialoguem comigo, preciso dialogar com eles. Né? Então, sejamos esses agentes de mudança para que a gente possa ser também agente de transformação nesses dados que eu apresentei aqui para vocês. Coesão entre os documentos também é um desafio, né? Falta alinhamento entre as diferentes estratégias. Por quê? Porque faltou articulação. Criou-se uma lei só dentro de Secretaria X. Tá, mas é uma lei que está falando de intersetorialidade, por que não incluiu a outra secretaria também? Né? Então, falta essa coesão entre as diferentes estratégias. Falta acesso à informação. Gente, vocês não sabem o trabalho que foi para conseguir levantar todos esses documentos, porque não estão facilmente acessíveis e divulgados. Colaboração limitada, né? Estão havendo muitas estratégias isoladas, porém com colaboração limitada entre os setores saúde, educação, assistência social, esporte, cultura. Porque se o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, precisamos articular todos os fatores que contribuem para essa complexidade. E burocracia. Né? Burocracia excessiva para fazer essas parcerias, burocracia excessiva para conseguir acesso. São os principais desafios que a gente tem. Fora especificamente das políticas públicas, trago aqui alguns exemplos para vocês de serviços que estão acontecendo e sendo criados, fora especificamente, né, da rede de atenção psicossocial. A gente tem o projeto em Fortaleza do Vidas Preservadas,
que é um projeto fantástico, né? Programa de Prevenção de Suicídio no Ceará, promovido pelo Ministério Público, que busca promover essa intersetorialidade e que contribuiu para a formação nos diferentes municípios para construírem políticas municipais de prevenção de suicídio, considerando suas diferentes realidades e especificidades. Temos, por exemplo, no interior de São Paulo, o coletivo MEG, né, que é uma iniciativa comunitária para a prevenção e para a promoção de saúde mental com pessoas portadoras de HIV ou AIDS. Temos o grupo Entrelinhas, em Brasília, que pertence à universidade, né, não está vinculado à saúde ou assistência social e educação do município. E trago aqui especificamente, porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, o Comitê de Prevenção e Pós-Venção de Suicídio de Maringá, que eu falo que é o meu terceiro filho. Porque eu idealizei e criei esse comitê e coordenei enquanto eu estava como servidora municipal, né? E a gente tem feito essa briga, inclusive hoje, estando do lado de fora do serviço, para a manutenção da articulação desse comitê interno, que, no entanto, não tem publicação, não está oficialmente ainda no papel, exceto o decreto de constituição do comitê. Agora, tudo o que foi feito, eu tenho salvo no meu computador, porque eu fiz, mas não está divulgado lá. Olha como isso é importante, gente. Mas está acontecendo. Né? A gente precisa valorizar também iniciativas não publicadas e ou não governamentais, porque muitas vezes tem um grande alcance. Vamos olhar esse congresso partindo do Grupo Vida que Segue. Né? Lutam para obter recursos financeiros, enfrentam desafios e, no entanto, são parcerias absolutamente essenciais nos nossos trabalhos. Né? Então, isso fica como a ideia de que quais são, então, o que temos pela frente, né, de desafios aí, identificar e apoiar e articular para que a rede faça parceria com essas iniciativas já existentes, promover eventos como esse para troca de conhecimento e experiências e cada vez mais a garantia de articulação teórico-técnica que nos possibilite fazer prevenção efetiva, de qualidade, responsável e ética. Promover integração. Para mim, se vocês saírem desse congresso dizendo, nós não aprendi nada, por favor, saiam aprendendo isso. Façam integração e articulação em rede. Estabelecer fóruns de discussão do tema, né, e as estratégias de prevenção ao suicídio devem buscar promover e melhorar a colaboração e a integração entre os vários setores da sociedade. E aí não tem como falar de prevenção do suicídio no Brasil sem a gente falar do Setembro Amarelo. Eu não vou me aprofundar aqui, mas a gente está vendo, surgindo de alguns anos para cá, muitas pesquisas que mostram, né, que há um potencial aumento das taxas de suicídio a partir do início das campanhas do Setembro Amarelo. Isso nos convida a refletir e repensar essa campanha. Precisamos trabalhar com comunicação segura em prevenção de suicídio, né, e aprender a fazer o que a gente chama de boas práticas em campanhas de prevenção de suicídio. Porque não é que o Setembro Amarelo precisa deixar de existir, mas, nitidamente, ele precisa ser reconfigurado, precisa ser repensado, né, para que a gente possa pensar aí, né, se tivemos aumento nas notificações, qual que é a qualidade das comunicações que estamos fazendo? Qual que é o objetivo das campanhas de comunicação? O que eu preciso pensar para que eu faça campanha de forma ética e, principalmente, responsável, que efetivamente possa ser transformada em prevenção de suicídio? Chegar em setembro no Instagram é terrível, né, gente? Principalmente para nós que somos profissionais de saúde mental, a gente vai passando o feed ou os stories, é só amarelo, 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 amarelo. Para quê? Para quem? Como? O quê?
A gente precisa se fazer todas essas perguntas. Então, a comunicação deve ser de qualidade, deve ser combinada com outras estratégias. Raquel, vem aqui na nossa escola dar uma palestra para os nossos adolescentes? Primeira pergunta que eu faço, está aí o trabalho que eu mais recuso na minha vida, dar palestra na escola para adolescentes em setembro. Porque daí toda vez que eu recebo esse convite, eu pergunto, tá, para quê? Não, porque, né, a gente tem que cumprir a tabela do Setembro Amarelo. Você consegue, então, que antes de eu estar com os alunos, eu possa estar com os professores e com as famílias, para capacitá-los, para acolher o que quer que seja que vai ser disparado a partir da fala com os adolescentes? Ah, mas daí você complicou, né? Mais do que isso, o que a escola faz o ano inteiro para cuidar da saúde mental dos seus alunos? Porque qualquer coisa que eu for fazer de palestra para adolescente em setembro, precisa estar articulada com ações maiores que vão ser mantidas de forma permanente durante todo o ano. Porque não é uma palestra que faz prevenção de suicídio. Então, as estratégias de prevenção de suicídio devem buscar promover e melhorar a colaboração e a integração entre os diversos setores da sociedade. Então, torno a repetir, o suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, que vai além do indivíduo, que é comunitário, que é social, que é político. E fenômenos complexos exigem soluções complexas. E a gente só vai conseguir abranger a complexidade de ações necessárias para efetivamente prevenir suicídio, fazendo aquela tessitura que a professora Maria Helena mostrou brilhantemente aqui para a gente. Então, a gente vai precisar trabalhar no individual, sim, mas no familiar, interpessoal, institucional, organizacional, comunidade, tendo as políticas, de alguma maneira, norteando e sustentando tudo isso. Encerro aqui minha fala para vocês, convidando-os, né, não podia deixar de falar disso, anotem na agenda, entrem lá, né, no site da ABEPS, que um pouquinho disso que eu comecei a discutir, mais tarde também vou estar falando sobre prevenção nas escolas, a gente vai estar abordando de forma mais aprofundada, nos dias 5 a 8 de agosto, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio. E vai ter muita coisa boa, né? Bastante coisa boa, inclusive muitos dos colegas que também estão aqui. Apresento aqui também para vocês, né, o livro da ABEPS, que vocês também podem adquirir, é só entrar no link da bio lá no Instagram, mas que tem um capítulo específico sobre a questão de políticas públicas, né, e que é um livro que foi construído com muito cuidado aí, e carinho, e vem o segundo por aí. E encerro a minha fala aqui com vocês, deixando os contatos, e vou passar a palavra para o colega agora. Muito bem, obrigada, Raquel. Antes do Cláudio, nós queremos informar que os monitores estão à disposição. Quem quiser pensar na pergunta, faremos 2 perguntas ao final. Raquel traz um problema importante, que é no tocante à notificação e o quanto ela pode contribuir para a qualidade na informação e para a proposição de políticas públicas. Tratou também sobre o Brasilzão, mas um Brasilzão com diferentes contextos regionais que precisam ser vistos em suas particularidades e as políticas públicas também. Traz e aborda algo extremamente importante, que é uma carta-acordo que está sendo elaborada para qualificar essas ações que estão sendo pensadas no tocante à prevenção do suicídio, e traz também algo que é um desafio que a gente enfrenta cotidianamente, Raquel, que é a fragmentação dos serviços e, consequentemente, a fragmentação do cuidado à pessoa usuária do SUS ou à pessoa em sofrimento. E também algo muito mais que nos leva a refletir e lamentar também, que é a força dos estigmas dentro dos serviços
perpassando e atravessando os profissionais de saúde, aqueles serviços que deveriam cuidar, mostrando aí o quanto essa carta acordo tem uma força e o quanto a qualificação ainda é necessária. E, por fim, Raquel trouxe um dos desafios sérios, que é planejar as campanhas com base nas necessidades dos territórios. E o quanto a gente se apavora, e sabemos que as campanhas são prevenções universais e são necessárias, mas o quanto a gente se apavora e o quanto de um mês para o outro, as coisas mudam. E o quanto o Setembro Amarelo entrou nessa vibe, assim posso chamar, mas o quanto ele tem sido perigoso. Então, quando a gente fala em prevenção do suicídio, me lembrei de Tiziano. Qualquer ajuda não ajuda. É preciso que a gente tenha responsabilidade. Dito isso, é com você, Cláudio, a fala agora. Pode ficar à vontade, por favor. Obrigado, Tátila. Obrigado pela excelente apresentação. É uma satisfação ser antecedido por a fala de uma especialista que, aliás, como disse, é referência para a gente especializado para os trabalhos lá do Ministério da Saúde, não é? Eu vou falar do ponto de vista da saúde mental, algo que vai caminhar em complementaridade ao que o que a Raquel trouxe, não é? Falando um pouco sobre um outro prisma a respeito das dificuldades, potencialidades da nossa rede de atenção psicossocial e do SUS, não a partir somente de dados, mas de vivências que a ideia é trazer para a gente discutir juntos aqui quais são, não é? Para que, pelo menos, que ainda que a gente não possa discutir, que a gente possa refletir sobre como o SUS e como a política de saúde mental pública pode ser um parceiro, um aliado, ou traz vícios sociais, vou chamar desse modo por falta de outro, porque é uma instituição representativa da nossa sociedade e, como tal, traz elementos onde se configuram ali dispositivos, mecanismos sociais das quais tentamos atuar em contrariedade na nossa ação. Então, quando a gente fala dessa questão do suicídio, nós não estamos falando só do outro, estamos falando das nossas instituições como representativos, estamos falando de nós mesmos como profissional de saúde. Que lugar ocupamos, que lugar ocupa a nossa instituição. Então, é uma abordagem de avaliação desse lugar crítico que nos compete todo o tempo fazer, não é? Criticando a nossa profissão, criticando a nossa formação, criticando a cultura da qual validamos todo o tempo e criticando as nossas instituições das quais pertencemos como representação social importante que tentamos transformar. Então, minha fala caminha um pouco nessa perspectiva, certamente uma provocação, mas que tem também muitos elementos das quais precisamos fortalecer. É preciso que vocês reconheçam, dentro da política do SUS, como o SUS e a política de saúde mental como um lugar importante de análise crítica para avaliar o que, de fato, é possível aproveitar e participar ali, porque o SUS é participação social, não é? Depende de vocês, como profissional, atuar, interagir, fortalecer e criticar e apontar e transformar, não é? Há na previsão do SUS, na política de saúde mental, o protagonismo social como princípio, como uma vertente importante na construção do SUS. São valores esses, e a Raquel trouxe intersetorialidade e tantos outros, que nós temos 35 anos de processo, pelo menos, onde o SUS fala disso, e a política de saúde mental, falo muito do SUS, porque a política de saúde mental ela é uma efetivação do que preconiza o próprio SUS. É o modo de se fazer valer o que, de uma maneira muito progressista e muito moderna, o SUS aponta por suas referências. Não podemos nos esquecer disso, não é? Porque, neste contexto, muitas coisas precisam ser transformadas, mas muitas coisas precisam ser aproveitadas para que se promova
a transformação requerida, né? Trago ali algumas tendências, alguns dados muito básicos. A Raquel já trouxe muita coisa e essas informações são muito acessíveis. Eu trouxe apenas para situar do lugar onde a gente fala, não é? Apenas para reforçar o que a Raquel já trouxe, não é? O nosso crescente problema. Falamos também o que está dito, vejam, é uníssono, né? Nós temos clareza uníssona para onde temos que caminhar, o que precisamos potencializar em termo técnico, teórico, científico e pessoal da nossa formação, não é? O suicídio como um fenômeno complexo, multifatorial, é um entendimento que temos. Ao ler, ao interpretar o SUS e a política de saúde mental. Existem muitas formas de ler e interpretar o SUS e a política de saúde mental. Eu estou dando uma para vocês, das quais eu entendo que há ali potencialidades das quais nós temos que olhar e tirar proveito do que está posto ali. Da sociologia clássica, filosofia social contemporânea, uso essas referências porque é para além da lógica da saúde como um modelo clássico de medicalização, nós temos a leitura pela perspectiva psicossocial. Difícil domínio, não é? Difícil domínio pelas nossas formações em saúde, entender esta particularidade. É quase, para vocês terem uma ideia, no SUS, quando a gente atua com a lógica psicossocial, fala assim, mas o que é da saúde? Isso aí é social, isso não é nosso. Não é? Então, há resistências em todos os âmbitos, em todos os contextos. O SUS, como eu estava dizendo, como um representante da nossa sociedade, apresenta suas contradições, apresenta suas dificuldades, apresenta seus modos de pensar diferentes, e, como representante de um processo social democrático, coabita ali vários pontos de vista, vários embates das quais democraticamente nos propomos e gostamos de compor e de como eu posso dizer, dialogar, não é? Veja, estava dizendo, da sociologia e filosofia social contemporânea, o suicídio pode ser lido também como expressão de ruptura de pertencimento, isso já foi dito. Veja como o SUS, na sua concepção, está alinhado a que vocês, como especialistas, estão trazendo. Basta a gente fazer a leitura certa, né? Perda de sentidos, enfraquecimento dos vínculos e intensificação das exigências sociais sobre o sujeito. Falo por uma perspectiva social, mas qualquer um que atende um indivíduo no consultório percebe isso. E eu posso falar porque eu atendo em consultório individualmente, para além da leitura do coletivo. São formas de olhar o sujeito e os fenômenos sociais por prismas diferentes. Então, ainda que você atue na sua prática individualmente num ambulatório, saiba que por trás disso tem uma leitura maior que pode ser aproveitado por um outro prisma, que é do qual se apropria o SUS, do qual detém o SUS, que é da leitura da coletividade, das transformações no contexto social, no território, que não são antagônicos, são complementares. Aí o que já foi dito, não vou me ater muito: desigualdade social, empobrecimento, insegurança econômica, solidão, enfraquecimento dos vínculos comunitários, isso é bastante importante para a gente, são as premissas de quais orientam a nossa prática. Hiperindividualização, a cultura do desempenho da nossa sociedade hoje, rigidez de valores, intolerâncias e indiferenças, violências, discriminações. Não vou me ater a elas, porque já foi dito aqui pelos especialistas. Eu estou mais representando uma leitura de gestão, mas assimilo tudo o que trouxeram de uma maneira muito contundente para a nossa lógica, contundente no sentido de entendimento e aceitação plena. O sofrimento dos jovens diante das pressões sociais, e digitais e econômicas, e outros impactos sociais que têm a ver com os determinantes sociais relacionados a crises sanitárias, climáticas e territoriais, ok?
Temos ainda que lidar com os impactos decorrentes, até hoje isso percebemos na política pública, esses impactos decorrentes do Covid-19, não é? E atuamos por uma lógica, pela leitura de que traz o OMS, de uma abordagem por multiníveis, não é? Isso não é porque porque é uma referência internacional, é porque é cabível, é ajustável à nossa política, é compatível com a nossa política, que é construída por essa perspectiva. Perspectiva esta que já está previsto na política do SUS há mais de 30 anos e que alguma coisa nos impede de torná-lo vivo, torná-lo prático, ainda que exista. Não vamos dizer que não existe. Existem várias iniciativas que a gente observa que faz a leitura do SUS e a atuação do SUS como preconizamos. Não sei como é aqui para vocês, não sei, não conheço a realidade. Tentamos nos aproximar. Que aproximação seria essa? O Ministério da Saúde coloca em cada estado um apoiador para ajudar a construir junto. Então, não faço críticas a vocês, porque eles têm uma loja, Teresina tem uma estrutura de SUS que a gente entende que é uma cobertura razoável de saúde mental, boa até em relação ao Brasil, não é? Então, não fazemos essa leitura por estatística apenas. Por isso que a minha fala vai além dessa questão de números, né? Ou de dados. Eu não sei exatamente o que ocorre nas relações de trabalho entre vocês. Vocês sabem, e eu gostaria de saber também. Por isso, do apoiador, quando digo nós do Ministério da Saúde, gostaríamos de saber. Queremos estar juntos nesse processo, queremos estar próximos nesse processo, queremos discutir juntos com vocês para que possamos promover políticas públicas compatíveis com a necessidade de vocês. Eu não sei qual é a emergência que surge no serviço de vocês, eu não sei o quanto o CAPS, a atenção básica e todos os serviços da rede fazem a mesma prática ambulatorial, no caso do psicólogo, por exemplo, de atendimento individual, aquele que nós aprendemos, eu digo porque eu sou psicólogo, que nós aprendemos quando nos formamos. Eu não sei se vocês só estão repetindo isso, eu não sei se no projeto terapêutico singular vocês conseguem identificar qual é o lugar da atenção primária, qual é o lugar do CAPS na lógica do cuidado. Isso eu não sei. Eu sei que vocês apresentam, que vocês dizem que fazem um matriciamento, e eu acredito, mas esses dados crus, eles não atuam na origem do problema, que é relacional, não é? Que está na característica do acolhimento, está na forma como vocês atuam como profissionais de saúde no acolhimento, não é? Na forma como vocês, como não profissionais de saúde mental, atuam no fortalecimento de uma política pública. É sobre isso que nós estamos falando. Não vou falar dos pilares ali, porque estou sofrendo pressões em relação ao tempo, saibam disso. Com toda a propriedade, claro. Teria muito a dizer, mas o tempo ele é um limitador que temos que respeitar, não é? Há fragilidades estruturantes na nossa lógica de atenção psicossocial. Já foi dito algumas, a fragmentação entre os pontos da rede. Isso, para a questão, para a nossa temática, ele é fundamental. Observamos, não sei como é aqui, mas observamos em linhas gerais que um usuário entra... obrigado, Raquel. Um usuário entra em um pronto-socorro, numa UPA, lá é atendido e ele sai e não tem articulação com a rede, não é? Ele dali é como se ele não existisse mais para a nossa rede. Isso é seríssimo, isso é terrível para o nosso entendimento. Então, precisamos verificar como é que está isso aqui, como é que está essa articulação da rede de forma geral, não é? O predomínio da lógica da urgência, que faz todos os serviços atuarem pela perspectiva medicamentosa e ambulatorial, não é? Precisamos olhar para isso também pontualmente. Baixa integração intersetorial,
A clareza de que o risco, portanto, não termina na crise. Esses são os pontos que nós estamos atentos a hoje e, por isso, chamamos tantos parceiros para discutir com a gente, para que a gente possa redefinir, reorientar a política de saúde, a política relacionada ao suicídio, a partir, inclusive, do que se discute no comitê, que a Raquel citou, da qual fazemos parte, né? Necessidade de fortalecer acolhimento contínuo, apoio familiar e comunitário. Tudo isso está previsto na nossa lógica. Monitoramento, inclusive, contínuo, não é? Tudo isso está previsto na lógica da rede do SUS, mas a gente sabe que não acontece integralmente na ponta. O SUS que temos como diretriz não é o mesmo SUS, em muitos casos, não em todos, o SUS que temos na ponta. Temos a referência do documento da nossa política nacional como instrumento que funda a nossa participação em prol daquilo que defendemos aqui, em prol daquilo que nos une aqui e que nos coloca em compromisso com essa temática de uma maneira bastante saudável, não é? Deixa eu ver, meu tempo deve estar acabando para valer. Algumas coisas do que a gente está pensando ali, como estratégias para lidar com essa dificuldade que acrescenta e que traz elementos de uma mudança, de uma transformação que não é só da saúde, é uma transformação, uma mudança, portanto, por tudo que foi dito, e temos clareza disso, uma mudança cultural, né? Várias estratégias, várias tecnologias de cuidado, estamos atentos a partir de novos estudos que estamos investindo, convocando novos parceiros especializados, aproximação territorial para que não seja para que as políticas e as diretrizes não sejam massificadas como estratégia comum para todo mundo, tá? Tá posto algumas ações específicas ali que depois posso disponibilizar para vocês pela organização, das ações que estamos desenvolvendo, voltado para essa perspectiva da qual eu estou falando, reforçando o que as colegas trazem, o que me deixa bastante satisfeito, porque mostra que a política que hoje estamos desenvolvendo lá está bastante alinhado com o que cientificamente se aponta como o caminho a ser percorrido. É claro que precisamos olhar para isso no território, como eu disse, ok? Acho que nós temos um dispositivo bastante importante, entre tantos outros, que nós temos que ampliar a nossa rede sempre, por mais que vocês tenham uma rede aqui que é bem estruturada pelo ponto de vista de cobertura, nós temos os centros, os SECOS, né? Que é o Centro o Serviço de Cultura, não é? Centro de Convivência, é isso. Vocês têm aqui, inclusive, não tem? Tem, né? Está sendo implantado, tá? E agora nós estamos fazendo a revisão da portaria justamente para disponibilizar efetivamente o recurso para o SECO. Um dispositivo fundamental para a nossa perspectiva, não é? Onde a gente promove, por meio dele, a integração do sujeito com o coletivo, com o trabalho, pela economia solidária, com a atuação, pela transformação, pela convivência. E, quando eu falo transformação, que não é só daquele que atua, que é o protagonista, que é o porta-voz de um transtorno ou qualquer coisa que vale de um sofrimento, mas ele é protagonista de uma transformação com o meio, vivendo em seu meio, em grupo e transformando esse meio, que a gente chama de contratualidade na relação social, não é? Que são as relações contratuais do sujeito, ok? Temos várias outras iniciativas, a supervisão clínica institucional, que estamos fomentando também, não é, para além do apoio, que é uma forma de qualificação, e todas as estratégias de qualificação, elas estão, por essa perspectiva, sendo construídas. Coloquei aí alguns dos nossos parceiros, inclusive a ABEPS e tantas outras parcerias universitárias para o desenvolvimento de pesquisas, e aí, por fim, termina a minha fala, fico à disposição para prosseguir nesse constante, e não vamos parar por aqui, diálogo para um problema que é comum a todos nós e que temos tanto anseio, que me movimenta a estar aqui e que é representativo do que o Ministério quer atuar. Participação, construção conjunta, da qual contamos com a participação de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada, Cláudio. Cláudio aponta o SUS e a política de saúde mental como norteadores para as nossas práticas e ações, e as nossas ações devem estar pautadas nas diretrizes e políticas do nosso país. Traz o desafio que temos no cuidado em ampliar as nossas ações para além do biofisiológico, não aderindo ao psicossocial como parte da saúde, abordagem multinível, multissetorial, vários setores juntos, dialogando, e aí se reporta e dialoga com a fala da Raquel sobre a integração, sobre o que ela nos apontou, como saiamos daqui lembrando, que é a intersetorialidade, a integração dos setores e o nosso grande desafio no Brasil, que é, de fato, a prática do trabalho em rede. E Cláudia finaliza trazendo uma série de estratégias e parcerias que estão sendo pensadas dentro do Ministério. Isso assume uma importância incrível, porque será descentralizado e será norteador para as ações dos municípios do nosso país. Dito isto, teremos uma pergunta, ficaremos só nessa, apesar de termos prometido 2, mas temos que cumprir o tempo. Essa pergunta foi direcionada para você, Raquel, em que a pessoa diz: parabéns, Raquel, pela sua palestra. E a pergunta é: que sugestão você apresenta para a campanha do Setembro Amarelo? Desistir ou ressignificar? Como? Obrigada. Professora Verônica Cavalcante. Vou passar para você responder. Como ela disse, que pergunta desafiadora, né? Porque me veio a frase que eu apresentei para vocês. Vou ficar em pé, porque o pessoal lá do fundo, estou vendo que está tentando levantar a cabecinha para enxergar. Fenômenos complexos exigem soluções complexas. Né? Então, acho que, inclusive, o repensar e reconfigurar a campanha Setembro Amarelo é um fenômeno complexo. O que eu diria? Primeiro, eu não acho que a gente deve desistir da campanha, né? Até porque já existem evidências em todo o mundo do quanto campanhas de psicoeducação a respeito do tema são fatores essenciais em medidas de prevenção universal do suicídio. Então, ela é necessária, né? No entanto, há, sim, a necessidade de reconfiguração dela. E eu diria que uma forma de reconfigurar passa por uma questão que, particularmente, não só como psicóloga especialista em suicidologia, mas como Raquel, que envolve letramento. Letramento é o quê, gente? É essa tomada de conhecimento sobre um tema antes que possamos falar sobre eles. Porque a campanha se tornou, em parte, muito obsoleta, inclusive, porque todo mundo saiu se dando o direito e a capacidade de abordar um tema tão complexo de lugares de ausência de conhecimento. Então, acho que a gente precisa investir muito em letramento para a gente garantir, né, que quaisquer que sejam as falas e ou possibilidades de ações que aconteçam durante a campanha sejam de um lugar de conhecimento de várias questões relacionadas ao comportamento suicida, dentre elas, como comunicar de forma segura quando essa temática é abordada. E aí, já aproveito, então, vou divulgar de antemão para vocês, né? Estou fazendo muito meu jabá hoje. No dia 20 de junho, vai estar sendo realizado um workshop online de comunicação segura sobre o suicídio, em comemoração aos 11 anos da ABEPS, que é comemorado este ano. Né? Então, nós estamos organizando esse workshop, cujo objetivo é justamente plantar essa semente, né, para que em setembro, ou, na verdade, retiro essa frase, para que ao longo de todo o ano a gente consiga falar sobre isso e que em setembro, em particular, a gente tenha conhecimento dos fatores que a gente precisa para abordar isso. Então, convido-os a participar desse workshop. Entrem lá no Instagram da ABEPS, @abeps.br. Lá vão ser divulgadas todas as informações. Para os associados,
da ABEPS, né, vai ser um evento gratuito e para não associados vai ser cobrado uma taxa, né, de inscrição no evento, mas os convido a participar e talvez aí ter acesso a um pouquinho dessas complexidades que eu estou falando, porque dava um congresso para a gente falar sobre isso, né? Espero ter respondido. Maravilha. Olha, eu particularmente achei essa mesa incrível. Observemos que é uma mesa basilar para que a gente pense nos cuidados e estratégias dos serviços, que nós possamos sair depois dessa mesa não apenas sensibilizados, mas também mobilizados para fortalecer as nossas práticas mais humanas, articuladas, mas também comprometidas com um cuidado integral em rede. Dessa forma, convido-os a desfazermos a mesa e agradecer a todos pela escuta nesse momento. Muito obrigada, Raquel e Cláudio, e muito obrigada a todos vocês. Passamos para a próxima apresentação. Oi? Bom, agora a gente segue, porque temos agora campanhas e programas, consciência pública e comunicação na prevenção e pós-venção do suicídio. Convido, então, para coordenar essa conversa, Milena Câmara. Milena é psicóloga da Atenção Primária em Saúde, secretária municipal de Natal, mestre em psicologia pela UFRN, com muitas especializações, dentre elas em terapia familiar e de casal, pelo Instituto Libertas, do Recife, Pernambuco. É idealizadora e membro do Núcleo de Apoio, Apego e Perdas, que é referência em atendimento, capacitação em perda, morte e luto, e é também consultora do Instituto Brasileiro de Comunicação em Saúde. Seja muito bem-vinda.